Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muito provavelmente a grande maioria de vocês recebeu aí via WhatsApp ou via redes sociais o meme do Samuel Reshevsky, garotinho de 8 anos, jogando contra uma foto em preto e branco, né, lá de 1920, jogando contra uns jogadores barbudos mais velhos, uns parisienses. E aí o meme brinca, né? Fala, o garoto de 8 anos jogou em 1920 contra esses jogadores, ele perdeu todas, né? Então é uma brincadeira, mas eu achei muito engraçado a primeira vez que eu vi, mas eu confesso que logo em seguida eu falei, puxa, mas é o Samuel Reshevsky e ele não perdeu, né? Ele ganhou. E não foram 8, foram 20. E ele com 8 anos de idade jogou então contra 20 jogadores. Aquela simultânea na foto aparecem apenas 8, por isso colocaram 8, mas ali ele dá a volta, né? Ali como frequentemente se faz em uma simultânea, faz uma volta, né? Ou um quadrado ou um círculo, em geral um quadrado, né? Um retângulo. Então ali o Samuel Reshevsky com 8 anos de idade ganhou todas as 20 partidas, pessoal. É incrível, né? É incrível realmente. Tem uma matéria aqui do Lances Quase Inocentes, do blog Lances Quase Inocentes, do meu amigo Reubênio Frota, que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Para a matéria. Então minha sugestão é, se alguém mandar esse meme, tudo bem, vamos levar na esportiva, mas vamos espalhar a notícia verdadeira, né? Acho que a gente pode responder em seguida com o link aí do Reubênio, né, com o link aí do blog dele, passando a informação. Acho que a piada, eu sou a favor da piada, mas eu defendo que depois a informação correta tem que ser divulgada, né? Senão vira fake news, vira depreciação. Samuel Reshevsky, né, um dos grandes jogadores aí da história, com certeza. E para então, eu trouxe para vocês uma partida deste dia, tá bom? Aqui do Samuel Reshevsky contra o Mark Hasvard. Então, Samuel com 8 anos de idade, neste dia da foto, jogando essa partida de brancas. Vamos dar uma olhada. Samuel Reshevsky abre aqui com o peão do rei e E4, temos E5 pelo adversário, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5, indo para a abertura espanhola, o Rui Lopes. Temos cavalo em F6, roque, e D6, não capturando o peão central, mas preferindo abrir aqui para o desenvolvimento do bispo de casas claras. Temos D4, E por D4, cavalo por D4, o cavalo está cravado, atacado 2 vezes, e então o adversário aqui do Reshevsky, o Mark Hasvard, defende com bispo D7. Temos cavalo C3, simplesmente cavalo por D4, dama por D4, e aqui bispo em E7. Tá no ar aqui a troca desses bispos de casas claras, ambos estão protegidos, segue do jeito que tá. O Reshevsky imediatamente parte para um ataque com o lance F4. Temos bispo por D5, cavalo por B5 e aqui C6 atacando o cavalo. Cavalo volta para C3 e roque simplesmente aqui pelo Mark. H3, dama B6, propondo aí a troca das damas, e aqui dama por B6, então A por B6, e a gente já tá no meio jogo, se encaminhando para alguma coisa quase como um final aí. Temos bispo em E3 atacando o peão, B5 colocando o peão em segurança, A3 impedindo B4, e agora H6, dando aquele respiro para o rei. Torre de F em E1, cavalo aqui em H7 e G4, Samuel Reshevsky vai ganhando bastante espaço. Temos cavalo em F6 e agora a torre de A em D1. Então o Reshevsky aqui está jogando de maneira simples, né? De maneira muito simples, desenvolvendo as peças, dominou o centro, ganhou espaço, posicionou bem aí as suas peças e agora o jogo continua. Torre de F em E8, bispo D4, colocando o bispo numa ótima diagonal. Cavalo aqui em D7 e agora é hora de melhorar a posição de quem? De quem? Do monarca, né? Então aqui todas as peças já estão bem posicionadas, já estão desenvolvidas. O rei vai ser uma peça muito útil, principalmente para apoiar aqui os peões, os peões mais avançados aqui em E4 e F4. A partida seguiu, portanto, com o rei G2, temos F6, dando também espaço para o rei jogar. Rei em G3, rei F7 e aqui rei F3 pelo Reshevsky. Temos G5, notem uma coisa aqui, né? Por que rei G3 e depois de G3 para F3 e não F3 direto? Quando ele vem para G3 e o adversário faz rei F7, muito provavelmente essa coluna G pode ser aberta e o Samuel Reshevsky não quer colocar o rei em outra coluna não. Ele coloca na mesma coluna do rei adversário e ganha a oposição distante. É um tema mais avançado de finais,
mas parece ser essa ideia aí do Reshevsky, uma ideia bastante avançada para um garoto de 8 anos, diga-se de passagem. A partida seguiu com G5, E5, buscando algumas trocas, temos F por E5, F por E5, cavalo por E5 cheque, bispo por E5, D por E5 e torre por E5, e a gente vai entrando nesse final. Temos torre de A em D8 aqui pelo Mark, e aqui torre de D em E1 pelo Reshevsky, bispo em F6, provocando aí as trocas, e o Reshevsky aceita e vamos para o final. Torre por E8, torre por E8, torre por E8, rei por E8, e aqui o cavalo está atacado, né? Não é muito bom você deixar a estrutura de peões ficar danificada, então o Reshevsky segue simplesmente com o cavalo em D1, protegendo o peão de B2. A partida seguiu com rei em E7, agora C3, colocando granito aqui, né, uma parede para esse bispo de casas escuras e liberando o cavalo, portanto, para poder jogar esse final. A partida segue com rei em E6 e agora rei E4, C5, cavalo em E3, B4, aqui a ideia é expor, né, o peão de B2 e depois de A por B4, portanto C por B4, o Reshevsky simples, aceita o desafio, captura C por B4 e agora está caindo aqui em B2. Temos bispo por B2 e cavalo em F5, atacando o peão de H6. Bispo em A3, contra-atacando agora o peão aqui de B4. Temos cavalo D4 cheque, rei em F6 e aqui B5, simplesmente colocando aí o peão em segurança. Temos bispo C5 atacando o cavalo, cavalo em F5, mais uma vez pressionando o peão de H6, rei G6 protegendo. E agora rei D5. O rei do Reshevsky está muito melhor colocado do que o rei do adversário. As peças todas do Reshevsky estão em casas claras, imunes ao bispo de casas escuras. E vamos lá. Melhor para o Reshevsky aqui, bem melhor. A partida seguiu com B6 protegendo o bispo e agora cavalo D6. Notem que o bispo não pode capturar esse cavalo, porque esse é um final melhor, é um final vencedor para as brancas. O rei das brancas estará muito próximo deste peão de B6 e o peão avançado das brancas será coroado. Portanto, o cavalo não pode ser capturado, a partida seguiu com H5 e agora cavalo C4, pressionando o peão de B6 que vai cair logo mais. A partida seguiu com H por G4, H por G4, temos um peão imune, aqui um peão vacinado contra esse bispo, esse peão aí não vai ser capturado nunca pelo bispo de casas escuras. A partida seguiu com rei F6, rei C6, temos rei em E6, notem aqui essa parede aqui o rei adversário não consegue entrar, né? O peão aqui, o cavalo e o rei fazendo uma parede, portanto rei em E6, cavalo por B6, bispo em F2, tentando manter aí o bispo, cavalo D7, bispo em E3, B6, não tem jeito, tem que sacrificar o bispo agora, bispo por B6, aqui tem que tomar de cavalo, né? Senão não dá, né? Senão tá pendurando peça. Portanto, cavalo por B6 e agora rei E5. Será que dá para vencer esse final? Porque aqui é o seguinte, se o adversário aqui, se o Mark, o adversário do Samuel Reshevsky, conseguir capturar o peão aqui de G4, acabou, é empate. Né? Aqui as brancas vão ter que sacrificar o cavalo no peão e vai ser uma partida empatada. Vamos ver então, a partida seguiu com cavalo D5, olha só, mais uma vez impedindo aqui com que o rei encoste no peão. Temos rei aqui em E4 e agora rei D6, levando o rei para próximo aí da batalha. Rei em F3, ameaçando finalmente capturar e conseguir um empate, mas o Samuel Reshevsky não permite. Cavalo em F6 e agora está protegendo o peão. Temos rei em E3 e depois de rei em E6 aqui pelo Samuel Reshevsky. O Mark Hersfeld abandona aí a partida, uma vitória muito sensacional aqui do garoto de 8 anos, Samuel Reshevsky, uma das 20 vitórias que ele conseguiu simultaneamente contra esses experientes jogadores em Paris em 1920. Né? Então aqui venceu porque o cavalo está protegendo o peão, o rei vai entrar para capturar. Aqui não adianta jogar um lance como rei F4, você pode jogar simplesmente rei D6 ganhando a oposição diagonal. O rei não consegue subir, nem vir para nem continuar aí nessa horizontal, vai ter que descer para alguma casa, liberando a casa de E5 aqui para o rei do Reshevsky, né? Por exemplo, rei F3, rei E5 e acabou. O rei vai encostar, vai capturar. Não adianta tentar defender, né? Rei G3, rei aqui, rei H4, defendi, beleza. Não adianta, né? Cavalo aqui em E4, o peão vai cair e o outro peão vai ser promovido com certeza. Então por isso que depois de rei aqui em E6, pelo Samuel Reshevsky, pelo garotinho Samuel Reshevsky, o Mark Hersfeld abandona aí a partida. Vamos dar uma olhada no relatório? Tô curioso para ver como é que se saiu o garotinho de 8 anos Samuel Reshevsky. 97,8% de precisão, nada mal para uma simultânea, né? 92,7% de precisão aqui para o adversário. Aqui
32 dos lances do Reshevsky foram os melhores, contra 28 do adversário, 3 imprecisões apenas na partida toda, e aqui o adversário fez 5 imprecisões e um erro, né? A partida foi bem equilibrada. Notem que o Samuel Reshevsky não fez nada de espetacular, ele jogou de forma simples e aproveitou sua chance, né? A chance dele, vamos voltar no tabuleiro, né? Aqui nesse final, o único erro aqui do Mark foi ter jogado o rei pro lado errado. Finais são complicados, né? É importante o estudo de finais. Aqui o rei escolheu o lado errado. Se ele escolhesse aqui rei D7, por exemplo, e ficasse próximo desse peão, teria mais chances de empate, tá? Então aqui é uma posição bem equilibrada. Rei D7 segura tudo. Por exemplo, o cavalo C2, protegendo o peão, atacando o bispo. Bispo B2, por exemplo, o rei D5. Bispo G7, cavalo E3, com ideias de vir para F5. Poderia seguir simplesmente rei C7, cavalo em F5 e o bispo em F8 aqui, protegendo o peão, atacando aqui o peão do Reshevsky. O rei teria que vir para C4 e aqui ninguém progride, né? O bispo está escravo aqui protegendo o peão de H6, os reis estão muito bem protegendo os seus próprios peões, então ninguém consegue progredir aí num final como esse. Seria muito provavelmente um final empatado, mas a gente vê como um lance faz toda a diferença, né? Era para vir para cá, era para vir para D7, e aí escorregou, né? Escorregou aqui para D6, não podia, tá? Era D7. D6 leva aqui o duplo e cai o bispo, né? Teria que ser rei D7 o lance aqui, né? Agora rei F6 escorregou para o outro lado. Aí aqui já o final é vencedor para as brancas, mas claro, precisa de muita técnica e o Reshevsky soube fazer isso muito bem. Mais uma vez agora rapidamente, né? Aí esse já é um final vencedor aí para as brancas, sem grandes, né, sem grandes complicações, jogando de forma simples e efetiva aqui Reshevsky, né? Aqui garantiu a vitória depois de rei E6. Bom demais, né? Bom demais. Agora já sabemos então como é que foi essa história de verdade. Tá bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!